Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kelly Abreu, eu sou psicóloga, eu sou terapeuta dos esquemas, eu sou especialista em transtornos de personalidade narcisista e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre as limitações do DSM-5 no que diz respeito ao diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista. Kelly, mas o que é o DSM-5? O DSM-5 é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. E sim, existe muita limitação no que diz respeito ah, aos critérios diagnósticos. E vamos lá, vamos falar sobre isso no vídeo. Se você for procurar sobre os critérios diagnósticos do transtorno de personalidade narcisista, você vai encontrar dentro do DSM-5, na página 761, na seção 3, tá? E o que eu quero dizer é que sempre houve muita controvérsia na comunidade acadêmica sobre os critérios diagnósticos atuais. Os critérios atuais para diagnosticar alguém com transtorno de personalidade narcisista, eles são ineficazes. Eu digo isso porque eles vão apontar apenas os comportamentos externos, ou seja, eles vão contemplar ali apenas as estratégias de enfrentamento que a pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, que é conhecido na terapia do esquema como comportamentos hipercompensatórios, utilizam nos momentos em que estão ativados emocionalmente. Esses critérios diagnósticos, eles estão longe de contemplar a experiência interna da pessoa que sofre com transtorno de personalidade narcisista. E sim, sofre. Eu gostaria que vocês focassem bem nessa palavra, porque geralmente, dentro do meu consultório, eu vejo que são pessoas que têm uma experiência interna intensa, com pouca regulação emocional e que causa sofrimento para si e para o outro. Existem critérios alternativos dentro do próprio DSM-5, também na seção 3, que é de longe uma maneira melhor de descrever o transtorno de personalidade narcisista. O que eu quero fazer vocês pensarem aqui hoje é que a gente não pode levar tudo, principalmente profissionais da área de saúde, ao pé da letra ao interpretar o DSM-5, principalmente nessa seção que descreve apenas os comportamentos hipercompensatórios do narcisista. No entanto, há ainda muita controvérsia, porque dentro do próprio DSM, na seção 3, existem critérios alternativos que de longe, tá? Que de longe é uma maneira melhor de descrever e diagnosticar uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. E dentro do modelo alternativo, eu quero ler para vocês aqui quais são as características, tentando descrever a experiência interna de quem tem o transtorno de personalidade narcisista. Está descrito assim: autoestima variável e vulnerável, com tentativa de regulação por meio da busca de atenção e aprovação e grandiosidade declarada ou encoberta. Percebe a diferença? Então, dentro desse modelo alternativo, a gente consegue perceber a tentativa de narrar a experiência interna e como é frágil a autoestima da pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, como ela pode ser variável, e o sentimento de vulnerabilidade que o narcisista carrega dentro dele, desde as primeiras experiências infantis, e que na tentativa de se autorregular emocionalmente, de não sentir essas ativações esquemáticas, eles podem ter ou não comportamentos hipercompensatórios grandiosos, buscando aprovação, tentando ser o centro das atenções, ou podem desenvolver um narcisismo mais encoberto, onde você claramente convive com a pessoa e não percebe de uma forma direta
tá? Que ela tem comportamentos ou que ela é narcisista. Só a pessoa que de fato convive, ela vai conseguir perceber. Mesmo porque dentro dessa, dessa dinâmica e dessas formas de apresentação do narcisismo, você vai ver muitas pessoas que têm um transtorno de personalidade narcisista encoberto, sendo líderes de grandes ONGs, fazendo trabalhos sociais, sendo pessoas prestativas, estando à frente de projetos importantes comunitários. Entende que a experiência é diferente e o quanto é importante a gente não apenas fazer a leitura de quem tem o transtorno de personalidade narcisista e diagnosticar, que é muito sério, né, como pessoas que apenas têm comportamentos grandiosos. Então, pessoal, percebam a diferença do modelo diagnóstico alternativo que existe dentro do próprio DSM, com o modelo mais utilizado e difundido hoje na internet, que não contempla a experiência interna da pessoa que tem um transtorno de personalidade. Está na página 670, e o transtorno de personalidade dentro do DSM-5 falando apenas de comportamentos grandiosos, ele é conhecido como F60.81. Então, deixa eu ler para vocês aqui como que as pessoas, na grande maioria, tentam classificar uma pessoa com transtorno de personalidade. Número 1, sensação grandiosa da sua importância. Número 2, é preocupado com fantasias de sucesso ilimitado. Número 3, acredita ser especial e único. 4, demanda por admiração excessiva. 5, apresenta um sentimento de possuir direitos. 6, explorador em relacionamentos interpessoais. 7, carece de empatia. 8, frequentemente invejoso. 9, demonstra comportamentos ou atitudes arrogantes ou insolentes. Todo esse conceito baseia em estratégias de enfrentamento desadaptativas. E, pessoal, eu acho deprimente como as pessoas que divulgam conteúdos na internet de uma forma pouco respeitável, como elas enxergam o transtorno de personalidade narcisista apenas por esse viés, por essa ótica, e sem perceber, falando de estratégias de enfrentamento desadaptativas, que dentro da terapia do esquema a gente observa claramente que é uma forma de hipercompensar a dor que o narcisista está sentindo. E esses comportamentos, eles acontecem porque o narcisista, ele entra em contato, dependendo dos gatilhos emocionais, com a dor da defectividade, da privação emocional, do abuso de desconfiança, dentre outros esquemas que compõem essa personalidade que é conhecida como uma personalidade dramática, caótica e que faz parte desse grupo B de transtornos de personalidade. Então, a gente pode concluir nesse vídeo que o DSM-5 ele visa encaixar pessoas em padrões comportamentais que são extremamente limitados, principalmente quando a gente pensa, quando a gente fala, quando a gente discute sobre um funcionamento de personalidade. Dentro do DSM-5, você é ou você não é. Ou você é saudável ou você não é saudável. Né? De forma geral, a construção do DSM-5, e eu posso trazer mais informações como se originou essa construção, é para tentar caracterizar pessoas, o que não contempla a experiência interna,
a compreensão do desenvolvimento da personalidade. Então, não pode ser levado apenas os critérios do DSM-5 como uma verdade absoluta para diagnosticar e principalmente tratar pessoas com transtorno de personalidade narcisista. Eu estou falando de tratamento e eu não estou falando de cura, né? E o que existe são pessoas dizendo que essas pessoas elas não têm solução, que elas vão nascer assim e morrer assim. Portanto, pessoal, a gente deve considerar e pensar um pouco que existe sim limitações dentro do DSM-5 e que o DSM-5 não pode ser utilizado como um único instrumento para diagnosticar e tratar as pessoas que têm um transtorno de personalidade narcisista. Eu estou falando dessa seção específica, tá? Que fala de comportamentos e não da experiência interna. Eu acredito muito mais no modelo alternativo do que no modelo que descreve comportamentos. Lembrando que no DSM-5, ou você é ou você não é. Ou você tem uma personalidade patológica, ou você não tem uma personalidade patológica. Eu estou dizendo isso no que diz respeito a transtornos mentais, tá? Por isso veio o DSM-5 na tentativa limitada ainda de rever essas questões. Eu digo isso porque dentro do espectro do transtorno de personalidade narcisista, existe uma variação de sintomas e de comportamentos, tá? Nem todas as pessoas que têm o transtorno de personalidade vão ter ali os mesmos critérios. Alguns vão preencher alguns critérios, em outros casos a experiência interna ela vai ser diferente. Então, não tem como a gente colocar tudo no mesmo combo, desconsiderando a individualidade de cada pessoa nesse processo diagnóstico. Pessoal, eu digo isso que alguns narcisistas, eles podem não preencher todos os critérios diagnósticos, tá? E mesmo assim ser narcisista. Percebe como é complexo? Que não dá para que um bom profissional ele precisa fazer uma boa avaliação, que não dá para avaliar se uma pessoa tem um transtorno de personalidade narcisista em apenas uma sessão com o psiquiatra, que não dá para taxar as pessoas dessa forma porque tem um comportamento X ou Y e que lembra uma personalidade narcisista, é muito mais complexo do que tentar encaixar pessoas dentro desses critérios. Porque, mais uma vez, dentro da terapia do esquema, essas pessoas que têm um transtorno de personalidade narcisista, elas podem apresentar comportamentos diferentes, estratégias de enfrentamento diferentes, que podem sim fugir do comportamento hipercompensador. Pessoal, e eu quero dizer para você que está me ouvindo, se você de alguma forma se identifica com esse funcionamento narcisista, você não está sozinho. Procure ajuda, por mais que as pessoas façam acreditar que você não tem solução. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.